Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu tenho mais uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Meu amigo, aqui nós não pregamos para pessoas cansadas, preguiçosas, pessoas que não têm desejo de vencer na vida, pessoas que não têm vontade de mudar, pessoas que estão satisfeitas com a própria vida. Esse tipo de gente não entrará no reino de Deus. Deus não abençoa acomodados. Eu quero pregar um pouco para você agora sobre alguns pontos tecnológicos que falam sobre data science, data mining, machine learning, deep learning. Você pode estar ouvindo assim e falar: irmão, o que é isso? Meus amigos, eu já preguei para vocês há mais de 2 anos atrás, ao explicar para você que o ser humano, ele é um computador. O ser humano, ele é um computador. E quem estuda inteligência artificial consegue compreender perfeitamente que a forma da gente programar um computador é exatamente como nós programamos a nossa mente. Então nós precisamos ter um conhecimento profundo. Então você chega para mim e fala assim: irmão, você está de brincadeira comigo, irmão? Eu vou para a minha igreja da glória a Deus, aleluia. É muito mais fácil do que ouvir a verdadeira pregação do evangelho. Então você vai. Então você vai, porque na sua igreja você não precisa estudar a Bíblia. Na sua igreja você não precisa se esforçar. Na sua igreja você não precisa buscar conhecimento. Na sua igreja você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa é frequentar a sua igreja e ficar dizendo amém, pastor, glória a Deus, eu creio, aleluia. Eu creio na minha vitória. A vitória está vindo, eu estou no deserto, mas tudo vai dar certo. Operando Deus, quem impedirá, não é? Então esse tipo de gente é um tipo de gente que não nasceu para obedecer a Deus. Porque aquele que obedece a Deus, ele tem zelo. O que é zelo, meu amigo? Zelo é cuidado de fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que leva a resultados. Então o homem de Deus, ele tem zelo por melhorar a cada segundo, melhorar a cada minuto, melhorar a cada dia. Porque o homem de Deus entende aquilo que está escrito no livro de Romanos, capítulo 12, pela boca do apóstolo Paulo. Não vos conformeis com esse mundo. Ó, pronto. Ele já está matando os conformados. Porque Deus está falando: não se conforme com as coisas do mundo. Ou seja, não aceite o mundo como ele é. E a ordem dele é: mas transformai a vossa mente continuamente, para que possais compreender qual é a boa e perfeita vontade de Deus no Cristo Jesus ao vosso respeito. Então, meus amigos, nós precisamos transformar a nossa mente continuamente, a cada dia, a cada segundo, a cada minuto. Se você vai dormir hoje da mesma forma que acordou ontem, está errado. Se os seus dias não trazem resultados para você, você está errado. E vamos começar essa pregação agora falando um pouco sobre análise de dados. Vamos estudar os dados. O que é dado, irmão? Você pegue o seu dicionário português e você leia o que significa a palavra dado. Você precisa entender o seguinte: saiu um artigo, meus irmãos, numa revista norte-americana, dizendo o seguinte: em 2016, houveram mais dados, mais informações do que em toda a história da humanidade até 2015. Isso significa que o volume de dados criados em 2016 pelas redes sociais e por tudo que você imaginar que envolve esse mundo digital, ele foi superior a todos os dados que o mundo já teve até 2015. Isso é uma informação científica que eu estou passando para você. Você precisa entender que o mundo está em constante evolução, a internet está se aperfeiçoando cada vez mais, existe um banco de dados, porque as pessoas, tudo que elas fazem fica registrado. Então você lembra de Gálatas 6? Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Deus, ele deu a internet como exemplo para você entender que tudo que você faz vai ficar armazenado. Então está escrito que cada um pagará conforme as suas obras. Deus sabe exatamente o que você faz. Então os seus dados estão sendo armazenados e Deus está observando você, assim como acontece na internet. Então você, meu amigo, minha amiga, você precisa entender que existem milhares de informações que não levam você a lugar algum.
São dados que não levam você a lugar algum. São dados irrelevantes. E muita gente não consegue entender a realidade da vida porque não sabe estruturar e organizar a própria vida. O que significa isso? Não sabe organizar e estruturar os dados que ela precisa obter para alcançar um determinado resultado, para programar um determinado algoritmo. O que é um algoritmo, meus irmãos? É uma sequência de passos que você tem que seguir. Um exemplo simples. Vamos escovar o dente. Acordei. Você vai escovar o dente dormindo? Não, então você tem que estar acordado. Você acorda, vai para o banheiro, vai para a pia, pega a pasta de dente, coloca na sua escova, lava a sua boca e começa a escovar o dente. Depois você vai, joga fora, lava a sua boca novamente e pronto. Isso é uma sequência que você respeitou. Então você usou os dados em sequência. Você sabe o que é programar um dado, você sabe a importância dos dados, mas quando a palavra de Deus entra em ação, você não consegue entender. Irmão, entendi. Então, primeiro eu faço uma coisa, depois eu faço outra, depois eu faço outra, e isso numa sequência. Então, ao final dessa sequência que você mesmo sabe, como por exemplo escovar o dente, você vai ter o seu resultado. Qual foi o seu resultado? Escovar o dente. Você conseguiu escovar o dente? Sim. Por quê? Porque você fez uma sequência de ações que conduziu você àquele resultado. E o grande problema de você pregar essas palavras para o povo de Deus é que o povo de Deus é preguiçoso. O povo de Deus não quer saber de Deus. O povo de Deus diz que quer saber de Deus. Só que esse povo é o falso Israel. O falso Israel é aquele que tem Deus na boca, mas não tem Deus no coração. Sabe aquela pessoa que diz que ama a Deus, mas não lê a Bíblia? Diz que ama a Deus, mas não ajuda o pobre necessitado? Diz que ama a Deus, mas não obedece a Deus? Essas pessoas serão mortas. Essas pessoas são 2 vezes mais merecedoras do inferno. Deus está preparando uma grande desgraça para essas pessoas, como ensina Jeremias capítulo 18. Então nós pregamos para aqueles que querem obedecer a Deus. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, todo o teu entendimento e todas as tuas forças. Porque aquilo que o homem plantar, ele colherá. Nisso cremos, no Rei acreditamos e por isso obedecemos e buscamos conhecimento. Porque Cristo é inteligência, Cristo é discernimento. Cristo, ele nos dá a mente dele. A palavra de Deus fala isso porque vocês têm a mente de Cristo. Então aquele que tem a mente de Cristo, ele consegue organizar os dados. E aqui eu quero começar essa pregação de forma mais profunda. Você vai abrir a sua Bíblia. Cada palavrinha daquela que está ali na Bíblia é um dado que você precisa entender. Você só vai conseguir entender os dados, isto é, as palavras, se você tiver um dicionário português e souber organizar o seu entendimento através desses dados. Então, um exemplo. Se eu acredito que Deus é amor, eu tenho a Bíblia inteira. A Bíblia descreve Deus como fogo consumidor. A Bíblia descreve Deus em Naum capítulo 1 como um Deus odioso. A Bíblia inteira descreve que Deus é um Deus ciumento e que exige que o seu povo viva em santidade. Então, são dados. A partir do momento que você não consegue entender toda a Bíblia, você não vai entender quem é Deus. Porque se você sabe... irmão, Deus é amor, não é? Sim, Deus é amor. Mas ele também é fogo consumidor. Ele também é ódio. Ele também é vingança. Então, meu amigo, minha amiga, se você pega a Bíblia e pega um dado isolado, esse dado não tem valor algum. O conjunto dos dados vai demonstrar para você a realidade daquilo que você está estudando. Então, para eu conhecer um carro, eu tenho que saber, o carro é uma roda. Não, o carro não é uma roda. A roda faz parte do carro. Mas o carro também tem carroceria, tem a parte interna com ar-condicionado, tem um motor. Então, da mesma forma, Deus não é só amor. Deus ele também tem outros atributos que você precisa conhecer e obedecer, caso você queira obedecer ao Deus da Bíblia, que é o Pai de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Todo-Inteligente, o Todo-Soberano e que vai precipitar os ímpios no inferno. E Ele tem poder para salvar você e a tua família. O Deus que é pregado por aí, não. Ele é mentiroso, sem vergonha, pilantra, pede dinheiro em troca de bênção e exige que você vá para uma igreja nos finais de semana. Então, esse Deus que diz que você tem que estar dentro de um templo para servi-lo, não é o Deus do céu. Entendemos isso? Precisamos compreender todos os dados que a Bíblia nos informa
E veja bem, você tem que conhecer as palavras. Você tem que conhecer os seus dados. Vou dar um exemplo para você. Irmão, essa pregação tá muito difícil, irmão. Você não pode pregar essas coisas não, porque eu não consigo entender. Porque o meu negócio é dar a paz do Senhor e entregar o dízimo. Tá bom, meu amigo. Então você pode dar a paz do Senhor, você pode entregar o seu dízimo, e você pode continuar na ignorância. Você pode continuar sem conhecimento. Você pode continuar. Só que Deus avisou em Oséias 4 que o meu povo, ele falou, o meu povo perece por falta de conhecimento sobre as escrituras sagradas. E Jesus disse lá em Mateus 22, errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Então você não está interpretando os dados bíblicos como Deus ordena. E Jesus sabia disso e ele disse, errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Então as pessoas, elas não estão pegando a Bíblia, não estão entendendo as palavras da Bíblia, elas não estão entendendo o contexto da Bíblia e estão fazendo exatamente o que todo mundo faz, em todas as áreas da vida. Já reparou que todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo? Se você chega para um pedreiro e fala, meu amigo, você sabe fazer isso? Sei. Meu amigo, você sabe fazer aquilo? Sei. Aí na hora que faz, ele faz errado. Aí você chega para um cara no escritório, fulano, você sabe fazer relatório? Sei. Você sabe fazer relatório, então você vai fazer esse relatório? Vou. Aí quando ele termina de fazer o relatório, você vê que o relatório dele foi um lixo, uma porcaria, porque ele não sabe fazer. Então todo mundo diz que sabe, todo mundo tem opinião sobre tudo, e na verdade, ninguém sabe fazer nada. Então você que quer obedecer a Deus, você tem que entender a Bíblia como um banco de dados. Ali tem um banco de dados, e cada letra, cada versículo, cada capítulo contém informações fundamentais para você desenvolver um algoritmo na sua mente que vai conduzir você ao entendimento correto. Porque os dados, eles podem ser verdadeiros ou podem ser mentirosos. Então, se você diz, ah não, Deus é amor, isso é mentira. Por quê? Porque Deus não é só amor. Deus, ele é um fogo consumidor. Se você chegar para mim e dizer, irmão, os dados que eu obtive através da leitura da palavra do Senhor foi o seguinte: Deus é um fogo consumidor, Deus é um Deus vingativo, o salário do pecado é a morte, Deus é amor, mas ele vai pagar cada um conforme as suas obras, ele vai precipitar os ímpios no inferno. Então os dados que eu obtive foram os seguintes: Jesus disse lá que não adianta eu pregar o evangelho, não adianta eu expulsar demônios se eu não obedecer a Deus, porque está escrito. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, profetizei em teu nome, Senhor, Senhor, expulsei demônios em teu nome, e Jesus dirá, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, junto com Satanás e seus anjos. Aí você vai começar a entender o que eu estou falando. Ah, entendi, irmão. Então Jesus também vai lançar no inferno as pessoas que estão falando o nome dele, mas que estão no pecado? É o que ele disse, não é? Eu estou mostrando para você o que está escrito na Bíblia. Então são dados que você precisa acreditar e organizar na sua mente para formar um pensamento. Se você vai para uma igreja, a igreja diz que a sua vitória vai chegar, isso é um dado que está sendo colocado na sua mente. Ai, a vitória vai chegar. Como? Ai, tem que fazer oração e jejum. Aí a pessoa vai lá, acredita que a vitória vai chegar se ela fizer oração e jejum. Por quê? Porque ela obteve dados mentirosos e ela acreditou em uma mentira. Por isso os resultados não acontecem na vida dela. Por quê? Porque isso não está escrito na Bíblia. E se você quer servir a Deus, meu amigo, se você quiser fazer pacto com Satanás, você faça, tá? E você é livre aqui, meu amigo. Você vai arcar com as consequências dos seus atos. Agora, se você quer estudar a palavra de Deus, você precisa se conscientizar da palavra de Deus. Eu preciso aprender sobre Deus. Deus, ele é assim, e eu tenho que obedecê-lo como ele manda, porque ele é Deus e eu sou apenas um servo. Isso quem quer obedecer. Isso quem teme a Deus. Porque quem diz que ama a Deus, mas não obedece a Deus, serve a Deus como quer. Já viu aquelas pessoas, eu vou para a igreja, estou no pecado, mas vou para a igreja, amém? Paz do Senhor, cervejinha para relaxar, aleluia, glória a Deus. Tomar uma cachaçinha aqui, ih, vou trair minha esposa, aquela velha insuportável, só reclama da vida. Meu filho é uma praga, uma desgraça aquela criança, não faz nada da vida. Então são pessoas que estão na igreja, mas que são completamente abomináveis. São lixos humanos
e arderão no fogo do inferno, porque elas não tiveram dados suficientes, não se esforçaram para obter os dados verdadeiros sobre a essência de Deus, sobre a verdadeira personalidade de Deus, sobre aquilo que Deus espera. E por isso elas acreditaram em dados mentirosos e estão organizando informações mentirosas em sua mente que as conduz ao pensamento errado de que estão salvas, quando na verdade elas estão caminhando para a morte. Por isso Provérbios diz: existem caminhos que parecem caminhos de vida, mas são caminhos de morte. Esse é o caminho do religioso que pensa que está salvo porque ele está indo para a igreja ou porque ele está fazendo alguma obra. Então ele quer a salvação por obras e não pela graça. E a salvação pela graça, ela só acontece quando você se arrepende dos seus pecados e você percebe. Isso é uma grande discussão, as pessoas não entendem isso. Ah, mas se a salvação é pela graça de Deus, isso significa que eu não preciso fazer nada, que Deus vai me salvar, porque é a graça de Deus, Deus escolhe quem vai salvar e quem vai matar. Engano teu. Deus, ele permite que todo ser humano passe pelas mesmas circunstâncias. E quando ele, olha, estou até arrepiado falando isso. E quando o ser humano passa por essas circunstâncias, o que acontece? Ele faz a escolha dele. Deus, eu quero acreditar em você. Eu não tenho força suficiente para acreditar na tua existência, mas eu quero acreditar. Me ajuda. Eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero mudar. Nesse momento, a graça de Deus cai sobre você. A graça de Deus cai sobre você. Então, o homem de Deus, ele é tocado em seu coração para fazer o propósito de Deus. Então, Deus, ele escolhe sim situações e ele vai sondando o coração das pessoas. Então, nós temos que entender perfeitamente que a graça de Deus, ela se manifesta na nossa vida, mas nós precisamos ter um mínimo de sensibilidade com Deus. Então você pode citar para mim assim: irmão, mas o apóstolo Paulo perseguia a igreja de Deus. Mas peraí, ele perseguia a igreja de Deus, mas ele acreditava em Deus, ele estava no caminho errado. E Deus teve misericórdia dele e mostrou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, Deus mostrou para ele que ele era Deus. E Paulo aceitou o seu chamado, diferentemente de Jonas, que fugiu. Então, meu amigo, quando Deus te escolhe, não adianta você fugir. Deus te chamou para ser inteligente, mas não é para você ser inteligente para você sair por aí: ah, eu sou inteligente, eu sou lindo, eu sou gostoso, eu sou o melhor. Não, Deus te chamou para ser inteligente, para você pregar o evangelho, para você aprender a organizar os dados, para você aprender a organizar as informações, para você adquirir uma sequência lógica na sua mente que conduza você a um pensamento construtivo e verdadeiro dentro da essência da palavra de Deus. Não adianta você acreditar em mentira, porque você vai gerar um resultado mentiroso e longe de Deus. Meus irmãos, eu tentei ser o mais simples possível, explicando essa pregação para você, para mostrar que a Bíblia é um conjunto de dados e que você tem que saber organizar esses dados na sua mente, essas informações que diz na Bíblia. Deus falou que vai precipitar no inferno, então ele vai precipitar. Então não adianta você achar que está no pecado, que Deus vai te perdoar. Ah, porque eu leio a Bíblia e vou para a igreja, Deus vai me perdoar. É engano seu. Se você quiser acreditar no engano, tudo bem. Nós temos que crer nos dados contidos na Bíblia, porque maldito é o homem que confia no homem e aparta de Deus o seu coração. Jeremias 17 nos ensina isso. Então, espero que essa pregação tenha falado com você. Espero que a partir de agora você comece a estudar a Bíblia. Espero que a partir de agora o seu dicionário português seja um instrumento nas tuas mãos para auxiliar você a compreender as palavras, que são os dados que contém na Bíblia, que você não consegue compreender. Então, muita gente não entende a Bíblia por quê? Porque não consegue ter o mínimo discernimento, coisa que até uma ameba teria, até um peixe pensaria nisso. Se eu não consigo entender essa palavra, eu preciso estudar o significado dessa palavra. Então, isso é estudar a Bíblia. É você ter um dicionário português, é você pegar a Bíblia e você entender o seguinte: eu tenho que entender o que está escrito aqui. Eu não vou parar enquanto eu não compreender, porque aqui nesse livro chamado Bíblia está a vontade de Deus, e se eu quero servir a Deus, eu tenho que conhecer a vontade dele e obedecê-lo como ele manda. Se você entendeu isso, sua vida vai ser transformada a partir de agora. Eu asseguro a você, em nome de Jesus, uma grande transformação acontecerá na sua vida. Você pode falar assim: irmão, mas eu estou fraco, eu estou sem entendimento, irmão, estou perdido. Meu amigo, Deus, ele veio para quê? Para os pecadores. Ele enviou o seu filho para que você que está no pecado e na fraqueza consiga entender que você sozinho não é nada. Você sozinho é um monte de cocô.
Você tem menos valor que o cocô. Por quê? Porque sem Jesus você não pode fazer nada. E tem muita gente soberba que acha que pode. Aí quando quebra a cara, quando está diante da desgraça, percebe o quê? É verdade. A desgraça aconteceu e agora não tem mais jeito. Então era isso que eu tinha para dizer. Jesus disse em João 15, na parábola da videira verdadeira: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E tem gente achando que sem Jesus que pode fazer alguma coisa. O diabo só faz a pessoa acreditar nisso. Aí o diabo faz a pessoa acreditar. Aí quando ela menos espera, a desgraça acontece na vida dela. E ela, que era uma pessoa mentirosa, que vivia no pecado, ela cai na desgraça e aí é tarde demais. Entendemos isso? Vamos estudar a Bíblia, vamos entender cada palavra como uma informação importante que precisa ser compreendida e organizada. E vamos entender o que é a essência da personalidade de Deus. Mas para isso nós temos que entender que Deus não é apenas amor. Deus é fogo consumidor, Deus é verdade, Deus é justiça, Deus é retidão, Deus é tudo. Tudo que você imaginar em termos de justiça. Ah, não, porque Deus não mata ninguém. Engano teu. Então leia a Bíblia e você vai ver histórias... E, olha, histórias bizarras de Deus matando pessoas. Por quê? Porque sempre que Deus matou alguém, foi porque eram pessoas que fizeram coisas que não agradavam a Ele. Então acreditar que Deus não mata ninguém, meu amigo, é no mínimo muita burrice, muita idiotice tua. Você realmente é muito inocente. O diabo tem te enganado muito facilmente. Porque você olha para o mundo e você vê que milhares de pessoas estão morrendo a cada segundo. Então esse papo de que o diabo mata, é uma mentira. O diabo não mata ninguém. Tanto é que Deus, quando o diabo quis tocar na vida de Jó, Deus falou para ele: vá, faça o que você quiser, mas não toca na vida daquele homem. Deuteronômio 32 ensina: é Deus que mata, é Deus que fere, é Deus que cura. Então quem fica acreditando que o diabo mata é porque é burro, é porque é ignorante. Ah, mas o diabo veio para matar, de roubar e destruir. Sim, meu amigo, mas quem dá o aval para isso é Deus, tá? A última palavra é de Deus, não é do diabo, não. Então, tem muita gente com medo do diabo aí e não tem um pingo de temor a Deus. Então, meu amigo, sinto muito, mas você está completamente na ignorância. Você está muito perdido. Recomendo você ouvir todas as pregações aqui do canal do Ministério Jesus Não Mente, porque nós estamos aqui não é para ganhar seu dinheiro, mas para ganhar a tua alma. Então, se arrependa dos seus pecados agora, estude a Bíblia, entenda as palavras como dados que devem ser organizados para gerar um resultado na tua vida. Então, se você não organiza os dados de uma forma correta, você chegará a um resultado improdutivo, longe do esperado. Então existe uma santidade sem a qual ninguém verá a face de Deus. E a minha dica é: estude o significado da palavra santidade, leia sobre santidade, busque ser santo e busque formas e meios para você vencer os seus pecados, para que você se aproxime cada vez mais da santidade, porque essa é a única forma de se aproximar de Deus. Se você entendeu isso, Deus vai transformar a tua vida a partir de agora. Mas se você não entendeu, Ele vai matar você, porque o salário do pecado é a morte, e grande será a desgraça que está na tua vida. A partir de agora eu profetizo a bênção sobre aquele que quer se arrepender, e eu profetizo a morte, a desgraça e a maldição sobre a vida daquele que não quer se arrepender dos seus pecados. E é o que eu peço com fé em nome de Jesus. Amém. Pedir, dar-se-vos-á. Fique na paz.